Depois de cair em uma cilada, coisa volta a ser bem Green. No entanto, um impostor que deseja acabar com a vida de Reed Richards entra no edifício Baxter e dá início aos seus planos maquiavélicos. Olá pessoas, eu sou Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar uma história de uma das equipes mais queridas do universo Marvel, Quarteto Fantástico, Este Homem, Este Monstro. A história possui o roteiro de Stan Lee, desenhos de Jack Kirby e arte final de Joe Sinnott. Foi publicado em 1966 e corresponde à revista em quadrinhos Quarteto Fantástico Volume 1, número 51. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Prelúdio. Em uma noite chuvosa, o integrante mais forte da equipe do Quarteto Fantástico anda pela rua. Então uma viatura de polícia o vê e os policiais o reconhecem e comenta que ele parece estar abatido. E quando se aproximam, perguntam para o homem feito de rochas se ele quer uma carona e ele diz que não precisa e agradece pela gentileza. E quando eles vão embora, o grandalhão decide se proteger da chuva em uma marquise e fica pensando que de alguma forma ele foi puxado para aquele bairro e não faz a menor ideia do que o motivou a passar por ali. Desse modo, o homem que morava naquela casa onde ele estava o convida para entrar e o mesmo aceita o convite. E quando o fortão se senta, diz apenas que precisa descansar um pouco, pois está cansado de andar e de pensar. Então o anfitrião oferece uma xícara de café e o herói aceita. Enquanto ele bebe, Coisa pergunta para o homem se ele é algum tipo de caça-talentos para show de aberrações e o sujeito responde que não, mas diz que se identifica com ele por também ser um rejeitado e informa que é um cientista. Contudo, apesar de ser muito inteligente, está sempre sendo ridicularizado pelos seus colegas devido às suas teorias. Ao ouvir aquilo, Coisa pede para ele parar, pois já basta um Reed Richards em sua vida. Com isso, o homem careca informa que gostaria muito de ter todo o dinheiro e os recursos que o Reed Richards tem, pois toda a sua fama e seus bens o fazem realizar milagres. Desse modo, o cara de pedra fica cansado de ouvir toda aquela babação sobre seu amigo e diz que precisa ir, pois está com muito sono. Dessa forma, o misterioso senhor diz que ele não precisa ir embora no meio da chuva e oferece seu sofá para ele dormir. E como o herói estava realmente com muito sono, acabou ficando sem alternativa e deitou no sofá. Com isso, ficamos sabendo que o sujeito sabotou o café para que o Coisa dormisse. E a partir dali, ele irá finalmente testar a sua maior teoria e ninguém mais irá debochar dele. Então ele abre uma porta com um aparelho de duplicação dentro e diz que ficou meses tentando atrair o Coisa para aquele lugar usando um influenciador subliminar de curto alcance. Em seguida, ele prende o herói em sua máquina dizendo que nunca mais será o perdedor que sempre foi e depois coloca um equipamento em seu próprio corpo. E quando o procedimento começa, ele diz que o Coisa foi a escolha perfeita por eles terem uma ligeira semelhança esquelética. Então ele começa a mudar e suas feições vão aos poucos se igualando com a do Coisa. E quando aquela bizarra experiência termina, vemos que o careca ficou exatamente igual ao Coisa e o herói voltou para sua forma humana. Contudo, aquilo era apenas a primeira fase do plano do cientista. Alguns dias depois, vemos a mulher invisível reclamando com Reed Richards por dizer que irá adiar o jantar daquela noite pela terceira vez para continuar trabalhando em uma máquina.
e o Senhor Fantástico informa que se aquele equipamento der certo, eles terão uma poderosa arma contra ameaças extraterrestres como Galactus. E antes dela continuar insistindo, Coisa aparece. E quando o Sul comenta que estava preocupada com ele, o cara de pedra apenas diz que tinha muito o que pensar. Com isso, Reed, sem perder tempo, comenta que precisa de sua ajuda e pede para ele mover o esmagador de partículas para ele. E quando o homem alaranjado se espanta por ter de levantar aquela máquina imensa, o Senhor Fantástico diz que não tem tempo para brincadeiras. Então Coisa diz que irá tentar, e o cientista diz que ele já fez isso várias vezes, e repete que não tem tempo para brincadeiras. Com isso, Coisa levanta o equipamento apenas com uma mão para se exibir, e o Reed, percebendo que ele está diferente, pergunta o que está acontecendo com ele. Naquele momento, o verdadeiro Ben aparece dizendo que aquele Coisa é uma farsa e começa a perguntar como aquele impostor conseguiu trocar os corpos. Porém, o sem vergonha se faz de desentendido e pega uma barra de titânio dizendo que irá provar que é o verdadeiro Coisa e amassa o objeto como se fosse uma folha de papel. Ao ver mais aquela demonstração, Reed diz a Ben que ele realmente se parece com o Coisa antes de ser transformado, mas ainda assim não acredita nele. Desse modo, o mesmo diz que irá lavar as mãos e que não irá se importar com o que pode acontecer com Reed, e que talvez isso sirva de lição para o grande gênio, e vai embora. Depois de ouvir aquelas palavras, Reed reconhece que, além da semelhança física, a personalidade daquele homem também é muito similar ao do Coisa, e o impostor falsamente se mostra ofendido com aquilo. Entretanto, Reed comenta que confiaria sua vida a ele, e que está prestes a realmente fazer aquilo. E quando o falso Coisa pergunta do que ele está falando, Reed responde que precisa testar uma experiência muito perigosa e que precisará da força do grande Coisa se algo der errado. Pouco tempo depois eles se preparam e o Reed explica que seres superpoderosos como Galactus, o Observador e Surfista Prateado conseguem dominar o espaço-tempo por conseguirem viajar mais rápido do que a luz para qualquer parte do universo. E com isso os terráqueos acabam ficando sem defesa contra algum ataque dessa magnitude. No entanto, ele projetou um novo recurso que pode fazer com que a humanidade finalmente tenha a chance de se preparar contra qualquer ataque. E aperta um botão para abrir uma sala que estava trancada. E quando eles entram, se deparam com um enorme equipamento que o Reed chamou de cubo radical. Então o cientista explica que aquilo foi projetado para criar uma entrada dimensional dentro do subespaço. E quando ele entrar, Coisa precisará segurar aqueles cabos super resistentes que estarão presos no corpo de Richards com sua grande força. E se algo der errado, Reed irá dar um puxão para avisar ao Coisa para tirá-lo de lá imediatamente. Enquanto isso, na universidade, Johnny Storm, mais conhecido como Tocha Humana, se encontra na cafeteria do campus com seu amigo White Wingfoot. E uma menina que estava próximo deles comenta com um dos valentões da faculdade que estava com ela que o Tocha Humana estava matriculado lá. E o mesmo diz que sem as chamas o herói não é nada. E quando um amigo informa que o próprio está na mesa ao lado, ele o chama dizendo que ser o Tocha Humana não é grande coisa e o provoca pedindo para ele mostrar suas chamas. Com isso, Johnny diz que irá mostrar apenas para se livrar dele e deixa o seu polegar incandescente. Com isso, o bobalhão joga água em cima de sua cabeça. Mas antes de Johnny reagir, seu amigo o interrompe levantando da mesa, e todos ficam impressionados com seu enorme tamanho. E quando uma briga iria acontecer, o treinador do valentão, que se chama Sam Thorne, aparece acabando com a palhaçada. Contudo, o frustrado que ficou revoltado por tomar uma bronca diz que ele só tem autoridade sobre ele no campo e no vestiário. Mas o senhor informa que irá expulsá-lo do time se continuar arrumando briga. Com isso, o brigão é obrigado a se retirar com o rabo entre as pernas. Depois do ocorrido, Thorne pergunta qual o nome do outro grandalhão e ele responde.
Ao ouvir seu sobrenome, o senhor pergunta se ele é parente de Will Wingfoot e o mesmo responde que é filho dele. Desse modo, o treinador o convida para participar do time e o rapaz recusa. E quando o caçador de talentos iria começar a insistir, o estudante diz que precisa ir embora. Com isso, Thorne volta frustrado para sua mesa e sua esposa pergunta o porquê dele estar daquele jeito. E o mesmo responde que o filho do maior corredor de decathlon do país recusou sua proposta para entrar para o time. Entretanto, confirma que não vai desistir do rapaz, pois acredita que foi o destino que o colocou em seu caminho. Voltando ao edifício Baxter, vemos Sul tentando impedir Reed de realizar aquela experiência tão perigosa, mas o mesmo se mostra irredutível, pois acredita que o subespaço deve ser explorado e conquistado pelo bem da humanidade. Enquanto isso, o Falso Coisa, impressionado com aquela situação, começa a pensar que achava que o Reed Richards não passava de um metido que gostava da fama. Contudo, agora que está presenciando ele cometer uma completa loucura sem ter qualquer publicidade, percebe que estava enganado a seu respeito. Em seguida, o Elástico lembra novamente ao Brutamontes Alaranjado que a vida dele está em suas mãos, e empurra a alavanca iniciando a experiência. Desse modo, ele é mergulhado através da barreira dimensional do espaço-tempo e fica maravilhado com aquilo. Em seguida, tudo começa a se mover muito mais rápido e o cientista louco percebe que está no limite do subespaço. Dessa forma, ele fica muito feliz por estar completamente à deriva em um mundo de dimensões ilimitadas. Todavia, também percebe que está indefeso diante de tanta força e começa a ficar assustado pela falta de controle. E para piorar, tudo que está sendo sugado em direção à atmosfera da Terra está explodindo. E como ele também está sendo arrastado para lá, sua morte será certa. Com isso, ele começa a puxar o cabo para o Coisa salvá-lo. Porém, o sinal aparentemente não foi respondido e o Senhor Fantástico se desespera. No outro lado, o Falso Coisa, que já havia percebido o sinal de Richards, diz que aquela é a chance de acabar com a vida do homem que ele sempre invejou. Entretanto, ele não sente mais inveja de Reed agora que o conheceu, pois percebeu que sua ideia sobre ele era totalmente equivocada, e nunca poderia imaginar o quão altruísta e corajoso ele é. E enquanto Sul morria de preocupação, o falso monstro em seus pensamentos confirmava que ele próprio nunca fez nada que valesse a pena em sua vida, mas agora ele tem uma chance. E quando ele finalmente decide fazer a coisa certa, o cabo arrebenta. Desse modo, Sul fica desesperada e informa que vai atrás dele para tentar ajudá-lo. Contudo, o Transmorfo diz para ela não se preocupar, pois ele irá salvá-lo, e parte em busca de Reed. E quando consegue pegar o cabo novamente, acaba sendo arrebatado para aquela incrível barreira entre as dimensões. E quando se aproxima de Richards, o mesmo informa que ele não deveria ter ido atrás dele, pois ambos irão morrer naquele lugar. Em seguida, o cientista começa a lamentar por levar seu amigo junto para a morte certa, e o impostor fica ainda mais chateado, pois sabe que o cabo se rompeu por culpa dele que demorou para puxar. Então Reed aperta a mão de seu falso parceiro, dizendo que ele foi o melhor amigo que um homem poderia ter. E o mesmo confirma em seus pensamentos o quanto equivocado ele foi por julgar tão mal o homem brilhante que o Reed Richards é. Desse modo, ele pega o cientista com uma das mãos e o arremessa com toda a sua força como se ele fosse uma lança. Depois daquilo, o Transmorfo diz que aquele ato foi a única coisa de valor que ele fez em sua vida e dá adeus ao homem que ele passou a admirar. Depois ele se senta e reflete sobre o seu último ato antes de morrer.
e fica feliz por ter conseguido uma segunda chance de fazer o correto, pois poucos homens têm essa oportunidade para compensar seus atos ruins. E conclui que no final ele foi um homem sortudo, pois conseguiu aprender o que significa ter um amigo de verdade no fim da vida. Enquanto isso, em outro lugar, Ben Green, que é o verdadeiro coisa, caminha no corredor de um prédio e se prepara para visitar Alicia Masters, que é a mulher que ele gosta. E quando bate na porta, percebe que suas mãos voltaram a ser de pedra e suas roupas começam a ficar apertadas. Com isso, ele perde a coragem de ver Alicia e vai embora lamentando por voltar a ser um monstro. Alguns segundos depois, a amada de Ben abre a porta e não percebe a presença de ninguém. E apesar da mesma ser cega, ela teve a sensação de que a pessoa que bateu na porta era alguém que ela ama. Voltando ao edifício Baxter, vemos que o Reed conseguiu se salvar com o arremesso do falso coisa. Com isso, Sue fica aliviada, mas pergunta onde está o Ben. Contudo, Reed lamentavelmente diz que o seu amigo não conseguirá voltar e que deve sua vida a ele. Em seguida, ele começa a se culpar pela tragédia e Sue informa que o incidente aconteceu porque o coisa esperou demais para puxar o cabo. Entretanto, o cientista diz que isso não importa, pois perdeu o companheiro que ele considerava muito mais do que um amigo. Porém, naquele momento, o verdadeiro Ben Green aparece e explica que é o verdadeiro coisa, confirmando que realmente o outro era um impostor. E quando o Reed pergunta como poderá saber se aquilo é verdade, Sue informa que aquele é o coisa original, pois o fato do outro ter demorado para puxar o cabo confirma que ele era o impostor. Com isso, o casal fica muito feliz e o abraça, demonstrando todo o carinho que tem por ele. Em seguida, o herói de pedra pergunta onde está o safado e o borracha explica tudo o que aconteceu. E quando o pedregulho diz que ainda assim ele gostaria de enfiar a porrada nele, o Senhor Fantástico comenta que independente do que ele fez no passado, ele pagou o preço no fim da vida como um verdadeiro homem. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Este homem, este monstro, é uma narrativa que até hoje é considerada por muitos a melhor história do Quarteto Fantástico. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.